Produção, puder colocar o e-mail aí, por favor. Eu queria que colocasse o e-mail que o Cristiano enviou. Cássio Miranda, isso aí, eu coloco cassiomiranda.redesuper@gmail.com, ou você manda mensagem lá no Facebook. Você entra na minha página, facebook.com/cassiomiranda.redesuper. Você pode mandar uma mensagem, pode mandar no privado mesmo, no inbox. Como o Cristiano tem me ajudado muito, já mandou várias perguntas, né, Cristiano? E aqui nós vamos para essa que ele enviou agora. Qual o problema das igrejas que têm medo de crescer? É interessante isso, eu achei essa pergunta do Cristiano muito boa, porque parece que tem igreja que tem medo de crescer mesmo, tem igreja que fica assim, não, eu não sei se é modéstia, se é efetivamente um medo, né? Vocês têm alguma resposta? É a pergunta do Cristiano, vamos lá, fica à vontade, vocês não fiquem empurrando um para o outro, não, vocês podem responder, vamos lá. Então tá bom, queridos, boa tarde, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, eu imagino que muitas vezes a igreja que tem medo de crescer, ela pode estar começando a criar o clube social, né? Se tornam ali muito próximos, muito amigos, estão muito juntos e ficam com medo de crescerem, perder esse conjunto, mas aí eles começam a ir também contra a palavra de Deus. Então eu acredito que a palavra do Senhor ensina assim que nós temos que ir e alcançar almas, alcançar vidas. E o crescimento, ele é natural para uma igreja que realmente está professando o Evangelho. Concorda comigo, pastor? Então vamos lá, ô Leivson, você acha que o crescimento é natural? Porque assim, tem igreja também que cresce, mas cresce meio doentia, né? Concorda? Sim, plenamente. Inclusive hoje lá no seminário, eu acabei de sair de lá, vim para cá, tendo aula de tabernáculo, né? Praticamente a última aula e falamos sobre o candelabro, que é uma figura da igreja, né? Que viria no Novo Testamento, aquela que porta a luz, que ilumina o mundo e tudo mais. E nós falamos sobre o candelabro, a gente estava falando que o crescimento da igreja é orgânico. O que é algo orgânico? Que cresce através do cuidado. E às vezes o medo daqueles que... Porque a igreja ela precisa crescer primeiramente, né? A gente tem muita ideia que ela não precisa crescer, precisa ser saudável as pessoas que estão aqui. Uma igreja que não cresce é da mesma forma que uma criança que não cresce. Ela não tem saúde em si mesma. Então, ela tem que crescer. Às vezes eu creio que o medo de alguns pastores de deixar que a sua igreja cresça é o medo deles não terem mais controle sobre elas. E aí já tem um problema, porque quem tem controle sobre a igreja não é o pastor, é o Cristo da igreja. Agora, o bom é que eu estou aqui só para atrapalhar vocês, só para polemizar. Concordo plenamente com o que vocês falaram. Agora, tem crescimentos e crescimentos. Sim. Não é? A minha opinião é que um crescimento efetivo de uma igreja é no número de batismos, de recém-convertidos. Porque tem muita igreja crescendo no proselitismo, fazendo um evangelismo de aquário. Vai na outra igreja, tira membro da igreja para crescer a igreja local. Aí eu não concordo, não. Sim, mas aí também a gente começa a perceber algumas nuances da igreja moderna, né? Então, por exemplo, muitos pastores, a igreja ela não quer crescer porque o pastor ele acaba incutindo isso na cabeça dos membros. De que forma? Às vezes ele nem fala, mas só não preparar novos líderes, pessoas para receber, pessoas para assumir a sua posição por qualquer motivo, que eu costumo dizer assim, eu já ouvi essa frase e gosto muito dela. Você só sabe se a pessoa foi um bom líder quando, por qualquer motivo, ele para de dar continuidade àquela obra e a obra continua. Continua, independente dele, né? Independentemente dele. Então, nós temos muitos pastores hoje, muitos líderes de igreja hoje, que eles não querem assumir essa responsabilidade. Eles querem ter a igreja para si. Então, acaba se tornando aquela questão como empresa, né? De pai para filho. Então, é uma coisa... E aí tem esse contexto que você disse também. Muitas vezes também, Cássio, pelo número de batismos. Não sei se o Leivson vai concordar, mas... por um lado sim, mas por outro lado também a gente está tendo uma gama muito grande de pega a pessoa sem que ela compreenda, sem que ela entenda verdadeiramente o significado do batismo. E aí pega e começa, em muitos momentos, somente para gerar números. Entendi. Entendeu? É o pseudo-convertido, né? Pseudo-convertido. É o que se batiza sem entender. Tá passando na rua e não, vou fazer um batismo, você quer batizar hoje? Então o cara não tem o menor entendimento de quem é Cristo, o que é o nascer de novo, o que é morrer o velho homem. A crítica que eu fiz, né, a bola que eu levantei foi essa, assim. Não dessa, eu concordo plenamente contigo, mas infelizmente o que a gente percebe em alguns lugares é uma migração dentro do reino de Deus, entende?
A pessoa já é convertida, que, batizada. Na verdade, o corpo acaba não crescendo, ele acaba ficando inchado e acaba sendo cíclico, né? Aí eu estou nessa igreja aqui, não fiquei satisfeito, agora eu vou para outra. E aí que é o problema, que o pastor, que ele não tem a visão de preparar líderes. Por quê? Porque ele se alegra com o número de pessoas que tem na igreja, mas ele não tem um número real, não são pessoas que realmente foram ganhas para Cristo, foram pessoas que foram transferidas de igreja para igreja. Foram remanejadas de setores, né? Eu acho que a igreja é uma, se a gente pudesse, né, usar essa figura, né? Eu amo metáfora, você sabe, né? O corpo de Cristo é uma empresa só, é um lugar só. Tem vários setores e a gente está remanejando pessoas ao invés de contratar novos funcionários. Sim. A igreja cresce. Tem que agregar. Não quando entra uma pessoa que já é igreja dentro da igreja, mas sim quando alguém que não é se torna corpo de Cristo e assim a igreja começa a crescer. E de fato, como você disse, né, a gente tem que buscar na rua, não no aquário dos outros. E isso tem sido... As igrejas têm crescido de gente que já é igreja, então não está crescendo, só está entrando pessoas que já são igreja dentro de uma comunidade diferente. E aí também eu acho que não pode deixar também morrer também, aquela questão, concordo plenamente, essa questão de pescar no aquário. Mas a gente, usando essa simbologia do aquário, a gente também tem muito peixe que está morrendo de sede. Lógico. E aí vai chegar na igreja, não pode ser. Não, então tem que ser todo um acompanhamento, tem que ser todo um histórico. Não pode ficar com mimimi também, não, Sim. Porque... Infelizmente, há comunidades hoje, igrejas locais, que estão adoecidas. Sim. Né? Adoecidas mesmo, não se prega mais o evangelho, entende? E aí a pessoa tá tão insatisfeita que, inclusive, a gente até fala, não fique aí rebelde, não fica brigando. Sim. Então procure servir a Deus em outro lugar, né? É óbvio. A gente não pode também ficar assim, não. Não, é lógico. Né? Mas é porque o geral hoje em dia tem sido... Nós fazemos conferências, toda a programação da igreja hoje é pro crente. E quase nunca para o que está de fora. Eu creio que, óbvio, né? Eu creio no crescimento da igreja em dois únicos momentos. O crescimento da igreja como maturidade do indivíduo e quanto quantidade da lavoura, né? Da mesma forma, uma pessoa só crescendo é a maturação da igreja. A igreja tem crescido em maturidade, mas ela precisa também crescer em quantidade. Eu creio que nós precisamos fazer essas duas coisas. Até porque os dons, né, de Deus para nós, do ministério, é para isso. São aqueles que vão fora buscar e aqueles que dentro vão equipar. E aí nós iremos crescer das duas formas que de fato são necessárias. Perfeito! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.